próximo agora. Eu sempre acho que esses livros têm um pouco, entre aspas, a visão do que é a coleção Primeiros Passos, né? Então eu acho que tem umas coisas que têm a ver com isso. E talvez por isso eu vou pontuar algumas coisas aqui que têm a ver com os livros e não necessariamente com as apresentações. O lugar de fala, porque eu acho que tem uma questão no livro e na discussão que tem a ver com o atrelamento do lugar de fala a projeto político coletivo. Esse é, para mim, quase sempre um dos maiores problemas com a ideia, conceito de lugar de fala, porque ele normalmente vem muito destacado da ideia de um projeto político coletivo. E aí, posso falar isso para qualquer situação. Não estou falando aqui necessariamente só em relação a quem é negro, mas outras possibilidades identitárias também eu acho que sofrem um pouco com isso. A questão do racismo estrutural, embora eu goste muito desse livro, embora eu não tenha dito, eu sou assistente social, eu tenho uma formação muito próxima de algumas questões, às vezes até exageradamente, digamos assim, da discussão marxista, tem muito no livro dessa discussão, e talvez por isso, e porque o Silvio Almeida tinha uma necessidade de enfatizar algumas coisas, eu tenho algumas questões. Acho que talvez a principal dela é justamente a maneira como ele vê as questões relacionadas ao racismo interpessoal, a própria concepção racista que a gente vive no sentido da internalização desse processo. Porque, infelizmente, a gente tem um problema gravíssimo que é de ordem material. Mas, inclusive, para que a gente possa enfrentar o problema de ordem material, as pessoas, e não é, desculpa a expressão, não é quem está aqui, é quem está aqui, precisa saber que sofre racismo. E isso não acontece simplesmente se eu disser para elas, olha, vocês são negros, vocês são mais pobres. Não acontece. Até porque todos nós somos criados para entender que é absolutamente natural gente branca ser rica. A novela vai te dizer isso, tudo vai te dizer isso. Então eu tenho uma questão, porque eu acho que ele talvez relegue um pouco demais e relegue o peso que essas questões têm, às vezes, na construção, inclusive, de uma estratégia de enfrentamento do racismo. E uma outra questão que me incomoda, e aí me incomoda porque eu sou filho de empregada doméstica, eu sou neto de uma avó analfabeta, rural. O meu pai estudou até a terceira série e era serralheiro. Que é o seguinte, eu acho que muitas vezes a gente está se enveredando, e vou dizer isso tranquilamente, por um negócio muito, também, muito classe média. Assim, não estou dizendo aqui contra o discurso de ascender, eu fiz faculdade, eu estudo também, porque quero ter acesso a alguma coisa. Só que, o que acontece? Isso tem um pouco no livro do Silvio, que é talvez uma tônica do momento. Parece que se tornou extremamente vergonhoso, você ter determinados trabalhos. Eu vou lembrar o seguinte, se a minha mãe não tivesse sido empregada doméstica, eu não estaria aqui. Eu não estaria aqui. De forma nenhuma. Então, uma coisa é a gente entender que a gente é relegado num processo histórico a ocupar determinados postos de trabalho. Outra coisa é a gente igualar postos de trabalho a não pensar, a não ter capacidade intelectual. Porque, inclusive, as primeiras discussões raciais da minha vida vieram pela minha mãe e pelo meu pai. Então, essa estrutura, essa forma de pensar, a meu ver, ela muitas vezes é uma classe média, que enxerga no trabalho manual, no trabalho braçal, um lugar onde o outro não pensa, onde o outro não tem reflexão sobre a vida, onde o outro, ele não sabe. Ele não sabe. Ele é o ser que não sabe. E aí eu talvez, porque agora estou iluminado pela teoria, eu vou iluminar. Só que para mim começar os meus passos, foram essas pessoas que me deram
bases e ideias. E, por fim, muito rápido, a questão, na boa, assim, eu acho que a gente precisa conhecer muito, mas muito questões. Muito. Estou dizendo isso porque muito tempo lidando com discussão racial, e eu sempre faço uma posição muito tranquila. O que eu discuto é racismo antinegro. E eu não tenho nem noção do quão desafiador e quão complexo é o racismo contra pessoas indígenas ou contra ciganos, né? Eu não tenho isso. A única coisa que eu vou dizer é o seguinte: a Carla Gontirelli, ela na verdade pega o português, que é um termo lá que a Lélia conceitou lá atrás, e aí talvez tenha uma injustiça histórica, porque quando a Lélia está conceituando o português, ela na verdade está tentando enfrentar o apagamento da história negra, da nossa história, que realmente ela é desenraizada, inclusive territorialmente. Então, é isso que ela está tentando enfrentar. Tanto que ela vai usar um outro conceito chamado americanidade, né, e ameríndio, para discutir, inclusive porque ela se colocava como uma pessoa que tinha ascendência também indígena. Então, a Carla Gontirelli, né, do século XXI, que vai pegar esse termo e vai tentar trabalhar, não é o mesmo contexto, né, da Lélia. E era isso.